Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Entrevista. 8h mais 37. É sempre com muita satisfação que a gente recebe aqui os prefeitos que representam as cidades da nossa região metropolitana de Sorocaba. E hoje, em especial, uma figura também muito importante dentro da nossa região, não só pela representatividade que São Roque tem com a nossa região. A gente abordava até no início do Jornal da Cruzeiro, principalmente no aspecto turístico, né? Como São Roque virou uma referência turística para a região. Mas, além de tudo, o prefeito de São Roque, Guto Issa, que está aqui com a gente nos nossos estúdios, também é o presidente da nossa região metropolitana de Sorocaba. Então temos muitos assuntos a serem tratados com o prefeito Guto Issa, que eu agradeço demais pela participação, por aceitar o nosso convite. Digo mais, viu, prefeito? Dá um puxãozinho de orelha, mas demorou para o senhor estar aqui com a gente nos estúdios. A gente gosta demais de recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Uma honra muito grande mais uma vez, André, Douglas, Nicole, toda a equipe, Cris. Vocês são incríveis, eu admiro, acompanho, vejo a rádio, leio o jornal, vocês são incríveis. E só notícia boa, eu estou com uma agenda meio complexa esse ano, André e Douglas, porque eu presido a Metropolitana de Sorocaba, que são 27 cidades. O Cioeste, que é o maior consórcio do Brasil, ele é um consórcio fundado há 13 anos, no começo da Castelo. Então ele vem Osasco, Itapevi, Barueri, Jandira, Carapicuíba, São Roque, Itu, Ibiúna, Araçariguama. E eu levei a capital para dentro do Cioeste esse ano. Então eu estou com a cidade de São Roque que eu amo para cuidar. A Metropolitana de Sorocaba, nessa parte de planejamento com o governo do estado, numa velocidade frenética. A região que mais cresce no país, no estado. O governador trazendo mais de 30 bi de investimento para a nossa região, e o consórcio que eu levei a capital para dentro. Então o Cioeste, só o Cioeste, André, tem 2 milhões de eleitores, e com a Metropolitana de Sorocaba ele fica com 3,5 milhões de eleitores. Então é uma região que, se você lembrar a diferença entre Lula e Bolsonaro em 2018, 2022, perdão. 22 agora. A nossa região, a região da Castelo, até você compreendendo, de Osasco até Jumirim, linda Jumirim, ela é o dobro da diferença entre Bolsonaro e Lula naquela eleição. Então a gente decide a eleição para presidente. E isso tem um peso muito grande, político, eleitoral e econômico. Agora, prefeito, um ponto importante que o senhor destacou e que a gente até repercutiu aqui, inclusive, na fala do próprio governador Tarcísio de Freitas, quando ele realizava o leilão do lote Paranapanema, destacando como a região metropolitana de Sorocaba vai ganhar. O lote Paranapanema compreende apenas, acho que a região de Tapetininga ali, mais da nossa região. Mais ao sul ali. É o limite da nossa região de Sorocaba com a região mais a oeste do estado, né? Sim. Mas, de qualquer forma, pelo que o governador mencionou, esse lote Paranapanema, fazendo a duplicação e todas as melhorias da Raposo Tavares até Ourinhos, acho que Presidente Venceslau, se não me falha a memória, né? Isso vai dar um boom para Raposo Tavares e torna Raposo Tavares tão importante quanto é hoje a Castelo Branco. E hoje nós temos a vantagem, o privilégio de ser cortada a nossa região pelas duas rodovias. Ou seja, se a Raposo vai ganhar investimentos que pode atrair mais desenvolvimento, é mais desenvolvimento para a nossa região. Viu? É histórico o que está acontecendo e é espetacular o nível de investimento do Estado na nossa região. E a gente tem que ser grato ao governo do Estado. Primeiro que são obras que há mais de 100 anos se falavam aí, que o governo vem fazendo no Estado inteiro, como o túnel Santos-Guarujá. Primeiro croquis, primeiro projeto de engenheiro, tem 104 anos. Veja só, em 1921 já tinha um projeto de fazer o túnel, o governador soltou. Então, é um governador muito diferenciado. Então a gente tem que enaltecer o trabalho do governador Tarcísio, a equipe dele, Rafael Benini, Natália, os secretários. É um trabalho de longo prazo, um trabalho que vai mudar a nossa região em 15, 20 anos. São obras que não saem rapidamente do papel, mas eles estão soltando. Então, na nossa região, diretamente, são 30 bi de investimento. Você falou do lote Paranapanema, a Sorocabana, a Nova Raposo. O trem intercidades, eu tive a felicidade, eu já falei aqui, é a terceira entrevista seguida, mas agora ele está indo para leilão. Então o governador estava validando nesses dias, estava só esperando o leilão, que foi sexta-feira passada na B3 do túnel Santos-Guarujá, para fazer o leilão agora. Gente, é realidade. Até o Natal. Você tem a informação de quando vai ser o leilão? Olha, eu acredito que até o Natal já bata o martelo na B3, até o Natal.
A nossa expectativa é até o final do ano. O projeto já tá pronto, o governador está validando os últimos detalhes. Tem obras de artes incríveis, como tem um túnel de 1 quilômetro que o trem passa. O trem vai a 140 por hora. Você vai fazer Sorocaba, São Roque, Alphaville e a capital, entre Sorocaba e a capital, em torno de 50 minutos. Uma tarifa menor que a do Cometa. Então você vai morar em Sorocaba, trabalhar em Alphaville sem pegar o carro. Passear em São Roque sem pegar o carro. Trabalhar na capital sem pegar o carro. Sorocaba já foi eleito ali recentemente a melhor cidade do país para investir no mercado imobiliário. Isso é dados do mercado imobiliário. Mas você pensa com o trem intercidades, você tem um trem bala, que é um trem japonês praticamente, a 140 por hora, você vai trabalhar em São Paulo e não vai pegar o carro. Então é uma revolução que está acontecendo. Você falou em relação a Raposo Tavares. A CCR estima que vai aumentar em 20% o tráfego diretamente da Raposo. Então isso é muita coisa. É 1/5 de todo o movimento da Raposo a mais. Isso vai voltar o desenvolvimento que as cidades tinham nos anos 70, quando a Castelo foi aberta em 72. E as cidades da Raposo, elas perderam força. A Castelo se desenvolveu. A Castelo vai desenvolver mais ainda. Você tem Porto Feliz voando. Porto Feliz, um case imobiliário incrível. A Cirela agora tem 2 áreas grandes, vai fazer uma Dubai do lado da Fazenda Boa Vista, que já é o maior condomínio do país. Então pensa no que a gente está vivendo que vem para o futuro. Araçoiaba com grande empreendimento agora de vinho, uma empresa do Chile com hotelaria e turismo. Cumprimentar aqui todos os meus amigos prefeitos aí, o Quevedo, o Rodrigo Manga, o Célio Porto Feliz, Herculano Itu, todo mundo trabalhando na mesma direção. É uma região de prefeitos muito unidos. E o investidor, ele quer segurança jurídica, ele quer ir para um lugar onde ele sabe que ele vai trabalhar, ele sabe que ele vai ter rentabilidade e vai evoluir. É a questão do parque que foi desenvolvido, que está em Itu, o Parque da Cacau Show. Outros parques estão vindo. Nós temos aí em São Roque já a expectativa da ampliação, da 5ª ampliação da Outlet Catarina, com torres empresariais, um hotel e uma praia. Um mecanismo de praia igual da Fazenda Boa Vista. Quer dizer, você vai ter uma praia no quilômetro 57 da Castelo. Então eu estou falando de coisas assim reais que estão acontecendo nesse momento e que vão transformar para melhor ainda a vida do nosso povo. Prefeito, lógico, muitos investimentos, é ótimo, vai atrair novas pessoas, novos negócios para a nossa região, mas acredito eu que os desafios também ganham uma proporção ainda maior, com problemas como a questão da mobilidade urbana, principalmente nessas cidades. A mobilidade da rodovia Castelinho é um problema aqui para a gente, né? Saída de Sorocaba. A questão também da violência, muitas vezes. Como tratar desse desenvolvimento, mas que ele seja de forma ordenada, que os municípios não sejam impactados. Esses investimentos, a grande parte dos investimentos do Estado na região são justamente na mobilidade. Então são na fluidez das estradas. A Castelo é das 10 melhores cidades das 10 melhores estradas do país, 9 estão no estado de São Paulo. E a Castelo tá nela. Então a gente já tem uma fluidez na Castelo maior do que na Dutra, na Anhanguera, na BR-116. Então outras estradas a Castelo já tem essa fluidez. Esses pontos, eles vão ser equacionados com o VLT. A gente trabalha na GEM com esses planos macro. É óbvio que você tem que dimensionar para que não seja um crescimento desordenado. Então precisa de planejamento urbano, precisa de infraestrutura. Nós temos 3 grandes desafios na nossa região. O primeiro é o nacional, que é a saúde. É o financiamento da saúde. Então, você tem uma população brasileira que vai envelhecendo, uma saúde diagnóstica cara, e nós temos a única região sem um hospital oncológico do estado. Então, das 9 metropolitanas, nós temos um projeto já em curso, já o governador já sinalizando positivamente, Dr. Carlos ADRS, Gilberto Kassab, eu, Herculano, todos os prefeitos da região, para que a gente tenha, já estou dando um spoiler aqui, tá? Em Itu, um novo hospital do estado na região de Itu. Então isso está sendo trabalhado a muitas mãos. Isso é uma necessidade da região. Nós temos pacientes oncológicos, que é a doença que faz mais sofrer. Assim, eu li recentemente que a partir do ano que vem pode ser já que o câncer mate mais que o infarto no país, ele está acelerando, então em 1 ou 2 anos já o câncer vai ser o que mata mais, tendo que referenciar nossos pacientes na Vaga Cross para Jaú, para Barretos, muito sofrimento, muitas vezes São Roque eu consigo dar o lanchinho para eles, mas muitas vezes sem comer, às vezes o cara tem que sair de São Roque, fazer um exame oncológico em Barretos e voltar, então muito sofrimento, e isso nós temos que atacar na região. Então, primeiro grande desafio da região, saúde, financiamento do SUS. O segundo, segurança. Esse novo batalhão que veio para Sorocaba é muito importante, que a cidade tinha um déficit de tropa, então essa conquista do governo do estado com o capitão de Guilherme Derrite, aqui também o prefeito, nós temos um problema de efetivo da PM no estado inteiro crônico. As pessoas deixam a carreira
e quando você faz concurso, você não consegue abastecer mais. Então vem caindo o efetivo da PM. Vou dar um exemplo da minha cidade. São Roque chegou a ter 128 PMs e hoje não tem menos 60. Você acelera a segurança e dá cobertura com a GCM. Então eu tinha 54 GCMs e hoje eu estou indo para 93. Nós estamos dobrando. Mas isso é fonte 1. É dinheiro do tesouro do município que tem que ser gasto com a segurança que não é uma competência municipal. Então, essa parceria, operação delegada nas cidades, Prolabore, eu tenho São Roque para PM e para bombeiros. Segurança eletrônica, eu tenho o sistema da Helper, que é de totens de segurança, e agora estou iniciando uma POC, né, uma prova de conceito do Smart Sampa, igualzinho da capital, em São Roque. Então, esses desafios de segurança, eles são muito importantes, porque o crime do Brasil, ele está centralizado 90% em regiões metropolitanas. Então, isso a gente vai crescendo com investimento. Agora, todos esses investimentos que vêm para a região, eles nos ajudam a ter arrecadação. A partir de 1º de janeiro, a gente vai perder o ISS, o controle, vai nascer um imposto chamado IBS e um imposto chamado CBS. E a fonte, por exemplo, São Roque, 64% da economia é serviços. Eu vou perder o controle sobre o ISS. E isso é uma coisa que nos preocupa muito, essa reforma tributária que vai nascer em janeiro. Então, tudo isso vem com um bojo de boas notícias. Vem investimento do Estado, vem investimento privado, mas a gente precisa organizar as cidades para que elas não cresçam de forma desordenada. Prefeito, o senhor tocou num assunto que é bastante importante, que é a instalação de data centers, principalmente na região da Castelo Branco. Já existem alguns, mais isso próximo, mais chegando à capital paulista, e agora isso pode chegar à cidade de São Roque, a nossa região. E os data centers, a gente sabe, a gente tem falado, eu trabalho também num campus universitário aqui em Sorocaba, a gente tem conversado muito com os alunos e com alguns professores de que a pessoa que é formada em ADS, engenharia da computação e tudo mais, são as profissões não do futuro, são as profissões do agora. É o rendimento, é a geração de renda para o agora. Importante esse investimento chegando. O senhor já tem uma ideia de quanto será investido para a instalação desses data centers, desses postos, novos postos de trabalho também? Esse é um assunto que me fascina. Eu tenho estudado muito sobre ele, né? O governo editou a política nacional para data centers, falta alguma lei de regulamentação. A expectativa da União é de 2 trilhões de reais de investimento no país. A questão é o seguinte, a zona consumidora, que é a capital do comércio eletrônico, é por isso que eles vêm para Castelo Branco. Então eu fui procurado no CIOeste, lá no consórcio. O nosso consórcio, queria também convidar as pessoas para entender o que é um consórcio. É uma associação entre municípios que remuneram, é uma personalidade jurídica, onde a gente faz a política pública. Então, nós vamos receber uma comitiva de Taiwan no consórcio para falar sobre isso, e uma comitiva da China. Essa comitiva da China, que vem nas próximas semanas, ela visa instalar 4 ou 5 data centers na Castelo. Então, eu estou dizendo de Sorocaba, cabe um em Itu, cabe um em Araçariguama, cabe um em Barueri. Então, isso é a ordem de 5 a 10 bi cada data center. 5 a 10 bi cada data center. A questão é, você precisa ter a matrícula correta, você precisa ter o zoneamento que a cidade permite, e você precisa ter muita energia. Do que nós estamos falando? Grosso modo, tá? Depois vocês me corrigem se eu estiver errado, mas a informação que eu tenho, Sorocaba consome a cidade cerca de 100 megawatts mês. Um data center que a gente pode trazer para cá consome 50. Seria 50% da energia de toda Sorocaba. Pensa, quantas indústrias, mais de 700 mil habitantes. Então é disso que nós estamos tratando. É um negócio extremamente técnico, mas que é revolucionário do ponto de vista de geração de impostos, de geração de empregos. Isso muda toda a região. E o Brasil tem um déficit muito grande de data center. E com essa questão do tarifaço, as empresas da Ásia, elas estão mirando o Brasil como uma possibilidade de ter novos mercados. Para você ter uma noção, Douglas, a gente tem expectativa de 16 marcas de carros chineses vindo para o país agora. Então você tem mais 16 novas marcas, isso é uma invasão. Voltando para o data center, você precisa, e aqui Sorocaba tem esse perfil: matrícula, zoneamento urbano, energia excedente, e fundamental. Não adianta você ter um terreno maravilhoso na Beira Castelo, não ter energia que tem que ser na alta voltagem, no linhão, e água. Você precisa ter um rio perto para você poder refrigerar as máquinas. E esse é o perfil do data center. Quem tiver essas condições, nós estamos buscando essas áreas para o investimento. Agora, um outro ponto que o senhor tocou é com relação ao boom imobiliário, região de Sorocaba, a cidade de Sorocaba como um todo, região de Porto Feliz e outras cidades da nossa região. Como é que está isso também
para a região mais próxima ali de São Roque. Por que eu pergunto? Nós recebemos recentemente o diretor do Secov aqui, o Júlio Casas, né, diretor do Secov, aqui no Jornal da Cruzeiro, e dentre os questionamentos, dentre o bate-papo, ele disse o seguinte: em 10 meses, se nós não tivermos investimentos na área de habitação, ou seja, se os investidores, os construtores, as incorporadoras não construírem nada em 10 meses, acabou o estoque. Nós não temos o que oferecer para quem vem de fora para a cidade de Sorocaba. Obviamente, prefeito, é uma preocupação boa, é uma preocupação importante, porque nós temos mercado para isso, e Sorocaba já está ficando num ponto de estagnação, mas nós temos cidades importantes da nossa região. O senhor citou Porto Feliz, São Roque, Mairinque, enfim. Como é que o senhor enxerga toda essa questão de moradias também e esse boom imobiliário que a nossa região vem sofrendo? Não sei se a palavra correta seria sofrendo, mas vivendo. Eu entendo a sua preocupação e eu compartilho dela, porque tem uma angústia também, não é só coisa boa, entendeu? Você precisa ordenar esse crescimento e num ritmo que, por exemplo, o aluguel não fique tão caro. Eu tenho esse problema em São Roque neste momento, que a cidade crescendo, tendo pleno emprego, você praticamente não tem lugar para morar, então o aluguel dispara. Esse equilíbrio ele é tênue, entendeu? O que atrasa o investimento é a taxa de juros. Entendeu? A baixa renda, os imóveis mais populares, com 15% de juros, não consegue financiar um imóvel. Então nós precisamos fazer a coisa caminhar junto. Você tem que ter habitação popular, as cidades precisam investir, as pessoas têm que morar com dignidade, e isso é uma preocupação minha. Eu estou em São Roque agora com 3 programas de habitação popular, mais ou menos 800 unidades que a gente vai soltar, anunciar até o final do ano, com o Estado, Minha Casa Minha Vida, fase 1, 2, um com o Estado, nossa Casa Preço Social, para a gente poder dar vazão para a baixa renda e também condomínios de alto padrão. Então a gente tem que caminhar junto. Não dá para você ter só moradia para rico. Isso não existe. Tem que caminhar junto. Agora, com uma taxa de juros dessa, fica difícil o financiamento para as famílias, entendeu? Então, por que a nossa região também cresce? Porque é boa para morar, é boa para ter filho, é segura. Você tem cidades incríveis aqui na região que você tem Boituva, Tietê, cidades altamente seguras. Então você tem uma demanda de gente de fora aqui no morar na cidade. Mas realmente preocupa. Prefeito, deixa eu entrar num outro ponto que o senhor citou aqui, e principalmente que impacta a nossa região, que é a questão do tarifaço do Donald Trump e a produtos importados. Temos muitas empresas aqui que exportam para os Estados Unidos e tem esse impacto. Como trabalhar isso também? Como está sendo discutido regionalmente esse assunto dentro da ERMS? O primeiro impacto foi de um susto muito forte. A gente realmente perdeu o sono aí em função de várias situações. Antes da entrada em vigor e da retirada de 700 produtos naquela lista de exceção, você tinha a laranja, por exemplo, que é um tremendo de um ativo paulista. A nossa região é a segunda mais agro do estado. Não parece ainda, né? Porque a gente está na metrópole aqui, mas ela é a segunda mais água. Então você tem plantas aí processando a laranja. Piedade, Pilar do Sul, você tem essa região, muito, né? Você tem café na nossa região. Então o primeiro impacto foi de um susto muito grande. Hoje eu estava lendo uma matéria logo cedo, já os números não mostram isso mais. Você tem uma redução expectativa de PIB de 0,3 só. De 2,5 para cair para, de 2,8, o PIB cair para 2,5. E você tem, então, um impacto menor do que se imaginava no começo. Mas ele é seletivo, e esse é o problema. Então, você por exemplo, a China rapidamente licenciou 188 empresas exportadoras de café. Então, o que o governo federal está fazendo é buscando novos mercados e conseguiu fazer isso de uma maneira até rápida com alguns produtos, né? Mas a gente tem aí problema ainda com mel, que é um grande ativo agrícola do estado, tem uma grande exportadora de mel em Bebedouro, um pouquinho já fora da nossa região, mas você tem máquinas agrícolas, você tem indústrias que exportam para os Estados Unidos, você tem algumas... Isso vai atingir a nossa região de forma seletiva e o Ciesp está com um estudo específico sobre esse impacto. Então ele vem, mas ele não ataca a região como um todo, ele ataca as cidades pontualmente. Entendeu? Isso preocupa bastante, Sim. principalmente cidades... Bom, Sim, Sorocaba, no ponto de vista industrial, é importante. Algumas empresas de Sorocaba devem ser afetadas, sim, especificamente. Eu não posso te dizer agora exatamente qual, mas algumas exportadoras, sim, da nossa região, máquinas agrícolas. Há uma expectativa de ter no Brasil 60 mil desempregados diretamente ligados ao tarifaço.
Mas a questão de, assim, o governo agiu rápido, o governo federal tentando buscar novos mercados, mas você não consegue, por exemplo, criar um hábito de comer a tilápia, que foi isso que o brasileiro fez nos Estados Unidos, que era chamada de St. Peters. Você não consegue transferir isso para um outro país rapidamente, as pessoas não se acostumam a comer um tipo de peixe do dia para a noite, então é isso que está afetando. Prefeito, vou seguir nessa linha do André, tem muita coisa para a gente falar, e inclusive de São Roque como uma instância turística que também vem ganhando cada vez mais, sendo cada vez mais encorpada, mas eu vou seguir ainda nessa linha do André, partindo para um lado um pouco mais político. Nossa enquete do dia hoje diz o seguinte: você acredita que a relação do Brasil com os Estados Unidos pode piorar após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro? E eu pergunto ao senhor falando que algumas cidades da nossa região podem ser impactadas por conta ainda desse tarifaço. Como é que o senhor acredita que isso pode trazer mais impacto, principalmente a partir dessa sanção do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu adoro dar notícia boa, eu sou uma pessoa super otimista, mas infelizmente eu tenho que ser franco com vocês e dar minha opinião pessoal. Vai piorar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que medidas novas vão ser anunciadas nos próximos dias, ou talvez até hoje, ainda hoje. Eu não tenho dúvida. Existe uma questão ideológica, política, existe uma identidade aí histórica entre o presidente Trump com o presidente Bolsonaro. Eles se identificam, né, pelos movimentos, pela questão do Capitólio, e ele vai reagir. É evidente, ele vai reagir. O que entristece, a gente vê ontem, por exemplo, vou até passar um pouco do que eu deveria falar aqui, mas a gente vê uma provocação, entendeu? Algumas pessoas do governo federal, alguns agentes políticos provocando, ironizando, rindo. E isso é lido. O próprio presidente Trump falou ontem que ele assistiu partes do julgamento. Então você está provocando um cara que tem muito poder. Tecnicamente, hoje, o Brasil está na mão dos Estados Unidos. Se você se quiser parar o WhatsApp hoje, para o nosso país, para o hospital, para tudo. Então a gente é muito dependente dos Estados Unidos. Infelizmente. Por isso que essa questão de data center, tudo isso é estratégico para o país. É uma questão de segurança nacional. Eu tenho certeza absoluta que novas medidas virão e isso vai piorar no curto prazo. É algo muito importante, sério. Prefeito, nós estamos no limite do nosso horário para a gente fechar na entrevista. Pois é, tanta coisa, tanto assunto bom, mas eu não quero deixar de falar de São Roque. Claro. A cidade de São Roque, que olha, nos últimos tempos, quem foi para São Roque viu o quanto a cidade cresceu, principalmente no ponto de vista turístico. Tive a oportunidade de ir no castelo ali Lindo, em São Roque, que é fantástico. É uma viagem para a época medieval mesmo, de fato. Mas tem a Rota do Vinho, tem o Museu do Carro também, que está por ali, que está fantástico. A cidade muito atrativa. Tem o Morro do Saboó, né? Que é Morro do uma Saboó rota também. Religiosa muito Exatamente. importante, né? Então São Roque se torna uma cidade importante para o turismo na nossa região. Falar um pouco desse momento de São Roque também, mas, como eu disse, dos desafios que São Roque tem também, recebendo essa população, recebendo também essa quantidade grande de gente, que isso acaba interferindo. Sem dúvida eu sou altamente suspeito, né? Você pergunta São Roque, meu olho brilha, né? A gente vive, respira aquilo para tentar deixar melhor a cada dia. É uma cidade que é simpática já há muito tempo para o sorocabano, para o paulistano passar o final de semana. E a gente vem preparando ela com a infraestrutura. Então a duplicação da Raposa em São Roque está levando mais gente. A duplicação do acesso de São Roque a Castelo, que é a Lívio Talhaçac, tudo com parceria do governo Tarcísio. Isso está levando mais pessoas para São Roque. O Outlet Catarina é o maior outlet da América Latina. E o sorocabano tem ido muito no final de semana para São Roque. Hoje a gente tem uma população flutuante em São Roque que dobra aos finais de semana. Então, como vocês falaram, Museu do Carro é um sucesso, Roteiro do Vinho, Roteiro do Centro. Eu queria até pedir para a minha equipe aproveitar aqui, Bruno, para você gravar essa passagem que eu vou falar. Nós temos amanhã um festival gastronômico em São Roque. Vai acontecer na Vila Bandeirantes, 47 barracas, com gastronomia de rua em São Roque. Quer dizer, os principais restaurantes vão estar na rua em São Roque divulgando sua comida por 2 dias com shows. Então é um novo produto do turismo de São Roque. Nós temos uma agenda, André e Douglas, de eventos de janeiro a dezembro. Festival, agora vamos ter a São Roque Fest sertaneja. Convidar vocês, eu convidei para o camarote da Cruzeiro do Sul lá em São Roque em outubro. Hein? Simone Mendes, Denis DJ, Péricles, nós vamos ter em outubro. Então a gente tem uma agenda de eventos o ano inteiro, de música, de gastronomia, de turismo, de esporte. Então esse final de semana tem um festival gastronômico de rua em São Roque, convidar todos para estarem com a gente sábado e domingo. E em outubro a São Roque Fest. E o Natal, então temos produtos de turismo. A cidade vem crescendo muito, principal cidade turística da região. Então todos convidados para os nossos festivais e vocês para assistir a São Roque Fest com a gente. Bacana, prefeito.
Queria agradecer demais. Deixa eu só fazer um rapidinho adendo para não. registrar também a presença da primeira-dama, né? Josi Matos. Sempre junto com a gente, companheiraça. E a primeira-dama é esportista, atleta, gosta de futsal. Futsal, futecampo, já jogou aqui em Sorocaba muito, jogou pelo Ituano, quebrou aqui a órbita em Marília, nos Jogos Abertos, de regionais, ela sempre jogou muito e nos ajuda a administrar a cidade e a região. O prefeito também é atleta? Rapaz, não faça pergunta difícil. Viu, eu não jogo nada, cara. Eu sou um desastre para parte de esporte. Mas torce. Não, eu faço academia, gosto de futebol, mas sempre passei vergonha jogando bola. Cara. Tenho trauma. Nesse caso, ficou pro outro lado da família. A primeira-dama é a esportista da família, mas fazer essa menção, agradecer também a presença da primeira-dama de São Roque aqui na Cruzeiro. Mas quero ver vocês nas nossas festas lá, hein? Faço questão de receber vocês em outubro na São Roque Fest. Muito obrigado pelo convite, viu, prefeito? E agradecer também por o senhor atender o convite, estar aqui com a gente para falar um pouco mais de São Roque e da nossa região metropolitana, trazendo boas notícias também para nossa região e, é claro, trazendo também de que forma os desafios que teremos pela frente serão enfrentados. Não demora muito para voltar, prefeito. Não, eu quero muito porque tem novidades que vão acontecendo, principalmente dos investimentos, né? Nós vivemos uma região que tem suas dificuldades, a gente sabe disso, mas tem um futuro promissor. Então, aqui é a Califórnia brasileira. Nós temos tudo para transformar isso aqui realmente na melhor região do país. Mandar um abraço para todos os meus amigos prefeitos da região que confiam no nosso trabalho. Agradecer essa honra de poder prestar o serviço público para o nosso povo. Deus abençoe a todos. Obrigado, um ótimo dia. Muito obrigado. Prefeito de São Roque, presidente da região metropolitana de Sorocaba, Guto Issa, nosso convidado na manhã desta sexta-feira do Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião.